Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Viver de Academia, onde o propósito é um só: ajudar as empresas, ajudar os profissionais a viver muito bem dessa área de saúde, que são as academias e também o segmento de fitness. E hoje, meu convidado é um grande defensor dessa área, já há muitos anos, deputado e secretário de esportes, Júlio César. Seja bem-vindo, Júlio. Eu que agradeço, Fábio, poder estar aqui participando com você e com todos aqueles aí que estão sintonizados aí no seu programa. Para mim é uma honra poder estar aqui participando com você. Obrigado. E vamos começar falando um pouquinho, Júlio, de você. Quem é o Júlio César? Eu conheço já de longa data, né? Mas para nossa audiência que não te conhece, fala um pouquinho quem é o Júlio, quando é que você chegou a Brasília, né? Você veio com que propósito? Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu sou natural de São Bernardo do Campo, onde eu nasci. Mas não era metalúrgico, não? Não. Não, meu pai, ele era da área têxtil, né? Trabalhou numa empresa chamada Rhodia, né? Francesa, que ficava lá em Santo André. E durante 15 anos, né, meu pai trabalhou nessa empresa. E até que depois ele mudou para Franca, né? Cidade do Calçado. Sapato. Eu, então, nasci em São Bernardo do Campo, cresci até os meus 10 anos em São Paulo, né? Ali em Santo André, São Bernardo. E aí, com 10 para 11 anos, eu retornei com meu pai lá para a cidade de Franca, onde eu estudei, onde eu conheci a minha esposa, né? Chamada Sônia. E com 19 anos, né? Casei com ela. Casou com 19? Eu achei que eu tinha casado cedo com 23. E ela com 17. Eu tive que, mesmo? na verdade, ela tinha 16 anos. E aí, na época do nosso casamento, ela iria completar 17. Então, eu tive que pedir autorização. Os pais dela eram separados. Então, a mãe já fazia parte da igreja que eu frequentava. Ela também, então a mãe já estava tranquilo, já sabia. Agora o pai eu tive que ainda pedir autorização para poder assinar o documento para ela poder assinar. Então eu com 19, ela com 17, então nós casamos lá em 1994. Aí depois eu decidi na minha vida, né, como propósito de vida, ser pastor. Fiz, né, o curso, fiz, né, o caminho, né, lá em Franca. Eu fui levantado a pastor, né, jovem. De qual igreja? Igreja Universal do Reino de Deus. E aí, em 1995, fui levantado, saí de Franca, fui para São Paulo e comecei a andar por diversos estados, né, Santa Catarina, Bahia. Como pastor, né? E também trabalhando na área administrativa, né? Depois de um tempo, eu fui trabalhar na Rede Record de televisão, nas emissoras de Florianópolis, da Bahia, e depois lá em Rio de Janeiro. E aí, quando, né, em meados de 2012, então eu recebi um convite do então presidente do Republicanos, na época PRB, para que eu pudesse me mudar aqui para Brasília e vir para um novo desafio, né? Ser secretário adjunto no primeiro momento. E aí eu aceitei a proposta. Do esporte, né? Secretário adjunto já chegou para o esporte. Já né? cheguei para o esporte. Lembro até hoje, dia 1º de janeiro de 2012, eu estava aqui desembarcando nessa cidade, né, que é um local que me abraçou com muito carinho. Passado 9 meses numa composição junto com o então secretário Célio René, eu assumi a secretaria e durante 2 anos ali, né, 1 ano e 8 meses, eu conduzi a Secretaria de Esporte com diversas realizações, o aumento, né, no número de centros olímpicos, tirei aquele rótulo de secretaria do futebol e criei a secretaria de todas as modalidades, ou seja, do esporte. E olha que Brasília, desde aquela época, 2012, já tinha dificuldade na área do futebol, né? Não tínhamos nenhum time na primeira, segunda divisão, não temos até hoje.
Então... E só se falava de futebol. E só se falava de futebol. Então, eu democratizei, abri a porta do meu gabinete e realmente a gente viveu um novo momento. Trouxemos vários eventos internacionais, ginásio, a moto náutica ali no Lago Paranoá, né? A Fórmula 1 da náutica, né? Copa das Confederações, enfim, fizemos vários eventos, trabalhamos muito com o social, dei força às artes marciais, que até então eram esquecidas em Brasília. E isso tudo, Fábio, me capacitou. Essa não era a intenção inicialmente, mas aí o partido viu que a secretaria desenvolveu tanto. Fez um bom trabalho. E viu que eu tinha ali talvez um potencial, né, como um deputado, né, então me chamou para ser candidato a deputado distrital. E, para minha surpresa, ao final das eleições, eu fui o deputado mais votado lá em 2014, com quase 30 mil votos. Olha, né? Na primeira eleição. Na primeira eleição. Você vê como o trabalho foi bem feito na secretaria. Tinha gente que dizia assim, né? Quando viu lá a votação, quem é esse Júlio César, né? Mas esse que é o detalhe, né? Muitas das vezes as pessoas não viam na intensidade, mas como a gente trabalhava tipo porta a porta, ou seja, com varejo, ou seja, dando atenção às pessoas, né, o nosso nome acabou crescendo muito e teve essa votação. Eu lembro até hoje que o Robério, que foi o cara que ficou em segundo lugar na época, já era deputado, fez 24, 25 mil votos, né? Ele ficou espantado e olha que ele já era deputado, né? Então, assim, foi um reconhecimento de todo o trabalho que a gente tinha realizado em frente à secretaria. E durante 4 anos deputado distrital, aí a gente começou a trabalhar muito, né, em prol, né, de várias outras áreas. Inclusive, eu me lembro que uma das defesas que a gente fez tinha um projeto lá que queria inserir o profissional de educação, acho que é isso, né? A cobrança. O personal poderia entrar de graça nas academias. De graça, né? Também tinha os equipamentos que queriam colocar, trazer mais ônus, né? Assim. Até médico, a academia tinha que contratar um médico tempo integral. Tanto projeto esdrúxulo, né? E a gente, né, atuou, né, de forma... Defendeu o segmento. Muito forte, né, na defesa do segmento. Conseguimos, naquela época, inserir o professor de educação física nas séries iniciais. Assim, foi um trabalho voltado realmente à defesa de muitos assuntos, principalmente a área que a gente defendia. E aí, em 2018, o partido viu novamente, geralmente o cara ele vai a deputado distrital e acaba ficando 1, 2, 3 mandatos até buscar experiência, né? Para depois alcançar voos maiores. Mas aí o pessoal olhou para mim, olha, dá para você ser federal. Eu falei, poxa vida. Será? Tudo. Mas aí, como a gente é movido de desafios, né? A gente Você topou? Eu topei, vamos embora. Quantos mil votos como federal no primeiro mandato? 79 mil votos. Quase o dobro do que mais do dobro que você teve para distrital. Eles fazem uma regra aqui em Brasília, que o voto que você tem como distrital, você multiplica por 2,5 e aí você chega ao número que você poderá, né, alcançar de federal. Né? E praticamente bateu. Né? Então, eu tive 79 mil votos, né? Numa eleição bem apertada, na época era coligação. Era diferente a regra, né? Então nós tínhamos 5 partidos na nossa coligação. E aí você fica preocupado, né? Porque na primeira, que também foi coligação, me colocaram logo para eu competir com o HCL Maia, né? Não, imagina. Aí o HCL Maia, né, voltando no distrital, ele teve 16 mil na eleição passada dele. E eu falei, meu Deus, e agora? Mas no final eu que acabei ajudando o HCL a se eleger em 2014. Aí nessa para federal, a gente tinha lá na nossa chapa, né? O Marcos Paco, né? Que foi administrador de Brasília, tinha o Renato Santana, tinha a Paula Belmonte, tinha eu e tinha o Augusto Carvalho, né? Então era 5, meu Deus, eu tenho que ficar na frente deles, né? E aí, ao final, eu tive 79 mil votos e a Paula teve 46. Na verdade, eu acabei ajudando a Paula Belmonte também se eleger
ali em 2018. E aí o trabalho lá na Câmara Federal, né, muito atuante, acho que esse é o desenho, né, o perfil do Júlio César, um cara trabalhador, um cara que não tem descanso, é um cara que está sempre ali pronto para responder. Você vê, né, quando a gente está aqui fora, um tanto de gente que manda mensagem, Não para, e eu faço questão cara. de responder, né, de dar atenção às pessoas, porque tem uma máxima, diz que o deputado, quando ganha a eleição, na época da campanha, ele está ali, né, Depois ele solícito, depois ele some, só depois de 4 anos que as pessoas acabam vendo. Pois é, Júlio, mas se você me permite uma parte, né? Essa história que você contou, eu me lembro muito bem, porque eu já era proprietário de academia e já fazia o Brasília Capital Fitness, né? E lembrando também que você todos os anos apoiou o Brasília Capital Fitness. Esse ano eu estou no 28º ano, né? E você ia lá cortar a fita como secretário, ajudava e a gente também qualificava, né, os professores da secretaria. Então eu acompanhei todo esse trabalho e realmente quem não te conhece, né, está conhecendo agora, é um cara trabalhador e quando ele dá a palavra ele vai atrás, né? E a gente teve tantas oportunidades que a gente realmente, nosso segmento, academias, foi atrás de você pedindo, né, ajuda em vários momentos, em todos os momentos você arregaçou a manga e nos ajudou. Né? Então, parabéns por esse trabalho e para quem não te conhece, que está nos assistindo agora, deputado Júlio é um deputado que defende o segmento de esportes e atividade física há muitos anos, desde quando era secretário de esportes lá em 2012. Né? E para finalizar, né, agradeço, né, essa contribuição que você falou, é verdade. Eu lembro até hoje, a primeira fita que eu cortei lá no Ulisses Guimarães, e era bem na entrada ali onde ia para a Secretaria de Esporte, né? A gente era um lugar pequenininho e tal. E em 2022, o partido falou assim, olha, eu acho que dá para você se reeleger, né? Aí acabou a coligação e aí o partido ele lança os seus próprios candidatos. Fizemos uma chapa de 9 candidatos a deputado federal. E essa eleição foi a eleição dos extremos, né, tanto direita como esquerda, e o nosso partido, né, conseguiu fazer 3 federais, né? Eu, o Fred e o Gilvan, né? Então nós conseguimos... É o partido do federal que mais fez? Sim, federal foi o partido que alcançou o maior número de votos, né? Você vê, a Bia no PL fez muito voto, 220, mas o restante foi fraco, né? Já nós, o Fred teve 170, mas os outros que vieram, como eu, por exemplo, quase 80 de novo. Então, na verdade, na somatória... E você, pelo que eu entendo, foi você que incentivou também o Fred a entrar, não foi? O Fred tem uma longa história, né? No início, nós tínhamos conversado, ele tinha assinado a ficha, eu e o deputado Martins Machado, nós conversamos com ele, e ele então decidiu se filiar e ser candidato a distrital. Então, a combinação inicial era isso, né? Ele bateu, estava animado, até porque o pai dele tinha sido deputado distrital, né? E aí era um desejo, né, dele seguir os passos do pai, estava tudo certo. Mas aí, por algumas questões que aconteceu na vida dele, ele nos procurou e disse assim, acho que agora não é o momento, vou deixar para ver mais para frente. E aí, mais para frente, ele voltou, e aí com o desejo, agora eu quero ser federal, você bora lá. Né? A gente que conhece um pouquinho de política, sabe que pelo fato dele estar ali na frente da mídia. TV, na mídia, num programa como Balanço Geral, forte, né? Eu falei, meu Deus, né? Ele vai pegar um bom público que já é meu e outros mais, né? Mas assim, na política, a gente não pode ter medo de nada, tem que né? testar, não, né? não tem jeito, né? Mas eu tinha a convicção que ele fazendo mais ou fazendo menos, nós dois entraríamos. Nós não tínhamos a visão e a expectativa de que nós dois iríamos conseguir arrastar mais um, né? Isso aí eu confesso para você que nem no sonho. Isso no sonho, a gente nunca teve esse sonho. Mas aconteceu e a gente ficou feliz porque Brasília dá uma contribuição para o nosso partido a nível nacional, porque hoje o que sustenta um partido político é o número de deputados federais que você tem, né? E graças a Deus Brasília contribuiu com 3. Então foi reeleita agora em 22
E ainda para uma surpresa maior ainda que a gente teve no finalzinho de dezembro, no finalzinho do ano, dezembro, o governador me chama e sabendo de que eu tinha sido já secretário, militava no esporte, me fez o convite para retornar à Secretaria de Esporte como secretário, já agora como deputado federal ali, e poder trabalhar numa pasta que eu vejo que é tão importante para Brasília. Então eu aceitei, vim para o GDF e aí eu fico revezando, né? Quando tem alguns temas importantes, Você né? volta para cá. Aí eu volto para poder votar. Claro que o meu suplente sempre está alinhado comigo, né, nos pensamentos. Renato, né? Não, Renato. Você fala na. O Renato ele foi suplente de um mês só, porque era o primeiro mandato. Tá. Aí, como eu assumi em fevereiro o segundo mandato, aí já Tá. na conjectura atual. E aí é o professor Paulo Fernando, né? Conheço. Que é um grande regimentalista, né? Trabalhou lá na Câmara Federal como regimentalista, conhece muito. Então a gente vai trocando, né? Da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica, né? Também um defensor da família. Agora, quando tem algum tema que para ele é pesado, aí eu retorno, isso sempre em anuância com o governador. E estou muito feliz, né, de poder estar numa pasta que eu acredito, acho que tudo na vida você tem que acreditar. Então eu acredito que o esporte é um elemento transformador na nossa sociedade. Claro que sozinho não é. Na verdade, ela precisa estar ali linkado à educação, né? Principalmente à educação, mas é um dos grandes pilares que a gente tem para poder contribuir para a formação das pessoas. Estou muito, muito feliz e procurando, né, elevá-la, né, a níveis maiores, até mesmo para poder honrar, né, o convite do governador Ibanez. Legal. E antes da gente entrar na esfera federal, da gente falar os projetos de lei que você tem feito já desde o primeiro mandato, eu queria ficar ainda aqui no GDF, Júlio, para a gente falar do trabalho que foi feito e continua sendo feito agora, né, no seu... você à frente da secretaria, junto Centros Olímpicos. Os Centros Olímpicos, isso. A gente tem hoje em Brasília 12 Centros Olímpicos, onde ela tem uma baita de uma estrutura, que tem ali uma quadra de futebol, de futsal, vôlei, basquete, pista de atletismo, piscina, né? E a gente faz um convênio com uma OSC, com uma entidade, e ela coloca professores e ali, né, a gente oferece à comunidade aulas gratuitas de diversas modalidades, desde a criança até o idoso. Acho que é muito legal. Cada centro olímpico, em média, são aproximadamente de 3 a 4 mil pessoas que frequentam ali mensalmente. Que não teriam nenhum lugar para praticar atividade física nessa qualidade, né? Com certeza. E o foco é o seguinte, são geralmente 40 profissionais, são 35 profissionais de educação física, né? Então, é mais uma forma que eu encontrei de poder ajudar, né? Abrir espaço de trabalho para esses profissionais tão valorosos, né? Que a gente já nos acompanha, né? Desde quando a gente inicia a nossa caminhada na escola, né? Eu sofri muito na mão de um profissional de educação física, porque ele mandava eu correr, mandava fazer uns exercícios, aí eu já era gordinho naquela época. Sofria. Mas aí se eu tivesse obedecido, né, bem, eu acho que eu não chegaria a ficar tão Mas enfim, né? Mas o que me chama a atenção que é um centro olímpico e paralímpico, né? Então a gente trabalha todas as vertentes. E aí quando você vai lá, você vê aquele jovem, principalmente ali na estrutural, né? Você vê aquela criançada carente, tendo a oportunidade de ter uma aula de natação. Porque a gente sabe, né, que aqui mesmo no plano piloto... Ter uma piscina é cara, né? Vão ser os produtos... A gente que faz licitação lá para poder comprar os produtos, não é uma coisa Cloro e tratamento. Tratamento, e é todo dia, né? Que tem que medir, todo dia tem que limpar. Porque se não limpar, no outro dia tá sujo. A água fica escura. Fica escura, então você tem que ter ali, não é caro. E
geralmente esses locais cobram, né? O que é justo, mas muitas pessoas não têm condições. E aí você tem aquelas crianças que vão lá, se divertem, os idosos, né, que gostam de praticar hidroginástica, né? Lá em Ceilândia, né? Tem uma vez que eu fui lá, não aguentei, pulei na piscina junto com elas, né? Que é legal, né? Você dar a oportunidade para esses senhores, né? Em vez de ficar em casa, ociosos, né? Não, e Júlio, vamos analisar a vida dessas pessoas carentes, né? Como é que deve ser a casinha deles, como é que a dificuldade que a mãe e o pai passam, ou seja, ter uma estrutura como essa, próximo da casa dele, e ele poder praticar uma atividade física, né? Na infância, na adolescência, não tem preço, né? Quando você, como secretário, quando você olha isso, você deve se emocionar, né? Com certeza. Então, esse é um trabalho que eu valorizo muito. Eu sempre estou nos Centros Olímpicos. Cada semana eu escolho um Centro Olímpico para ir, para visitar, conversar com a comunidade. Peraí, para você que pode estar duvidando, qual é o seu Instagram, que você vai ver que ele vai mesmo. Ele não para, é de manhã num lugar, de tarde, de noite. Qual que é o Instagram, Júlio? O meu é Júlio César Ribeiro. Com S, né? Com S, o César. O César é com S. Segue ele aí que você vai ver. Júlio César Ribeiro, e ali tem todas as atividades. Mas, senta, porque é muitas atividades. Né? E não tem o clone. E outra, faz uma embaixadinha como ninguém, cara. Não só embaixadinha. Ontem, semana, a gente fez o lançamento aqui de tênis, né? Que a gente recebeu, né, o Champions Brasília de tênis, né? Veio Carlos Moyá, Benucci, algumas feras, né, do passado. E aí no meu discurso eu até falei, gente, olha, infelizmente não consegui me inscrever a tempo, senão eu ia jogar com vocês aqui, né? Porque assim, eu, como desde cedo, eu sempre praticava muito esporte, né? Gostava muito. Lá em Franca, era trabalho, escola e uma atividade. Então eu jogava vôlei, basquete, futsal. Então eu acabei tendo facilidade, né? Agora, Júlio, uma coisa que você falou aí que eu acho muito importante a gente ressaltar, que é o que a gente, como profissional de educação física, acredita, é uma criança que pratica atividade física será um adulto que pratica atividade física, porque ele criou gosto. Então, mais uma importância do trabalho da secretaria frente ao oferecimento dessas modalidades para essas crianças carentes. Né? Com certeza. Então, a gente está proporcionando isso a elas, né? Para que lá na frente ela tenha como esse hábito, né? Porque na vida tudo é hábito, né? Então, eu voltei a fazer atividade física com mais intensidade a partir de janeiro e eu não consigo ficar, né? Então, e já virou uma rotina. Hoje mesmo, 6:30 da manhã eu já estava na academia fazendo as minhas atividades. Então, o dia que eu não vou, parece que está faltando algo. E isso tem uma importância durante o dia. Ou seja, você agora está conseguindo colocar isso na sua rotina. Com certeza, né? E tem alcançado o êxito, né? As pessoas que me conhecem sabem que cada dia que passa a gente está emagrecendo, né? Não é fácil. Né? O Odir, né, que tem o blog aqui do Corredor, até brincou essa semana, né? 2 coisas, né, inusitadas estão acontecendo no Brasil. O primeiro é o Botafogo está na liderança do Campeonato Brasileiro, né? A gente não ouvia isso, né? E aí depois, e o segundo, deputado federal Júlio César emagrecendo, então coisa inusitada, né? Mas enfim, Fábio, a Secretaria de Esporte hoje, ela, além desse projeto aí dos Centros Olímpicos, a gente também está fortalecendo os grandes eventos aqui em Brasília, porque eu acredito muito nisso, quando você cria eventos, né, você tá mexendo na cadeia produtiva, né? Além de fomentar a atividade fim, que é do esporte, mas você ajuda também os hotéis, a economia, sim. Você serviços de limpeza, restaurante, tal. Então nós já trouxemos aqui campeonatos de marcha atlética, né? Trouxemos aqui jogos universitários, jogos CBDE, né? Jogos escolares. Acabamos de realizar o vôlei de quadra com a VNL, a seleção brasileira com mais 5 países ficaram aqui durante uma semana, vôlei de areia, estamos com tênis. Na próxima semana, esse foi o Master, agora a gente vai trazer o campeonato feminino
serão aí 30 países. Trouxemos o jogo, né, Brasil e Chile, né, antes das meninas irem para a Austrália, representando bem nosso país, a seleção brasileira feminina. A gente trouxe também. Então, os grandes eventos, eles vão acontecer. Nós estamos finalizando os JEBs para que aconteça aqui. Ano que vem a gente vai fazer os JUBs, né, os Jogos Universitários, e estamos disputando em 2025 para trazer os Jogos da Juventude. Fora isso, nós estamos reformando, né, os espaços esportivos que pertencem à Secretaria de Esporte. Por exemplo, o Bezerrão estava fechado aí durante quase 4 anos. Mesmo. Agora, em agosto, a gente entrega ele. O gramado já está, assim, verdinho. Tapete. Um tapete, né? As arquibancadas já estão finalizadas a sua pintura. E agora está faltando só alguns detalhes para que a gente volte a receber grandes eventos esportivos lá. Lá já recebeu o Brasil e Portugal, né? Eu fui ver esse jogo. Você foi? Fui. Na época era até o Aguinaldo, que era o secretário de esporte. Né? E, Júlio, eu posso atestar a importância, né, da realização de eventos para o desenvolvimento da cidade. Porque quando acontece um evento desse, é toda uma cadeia produtiva, né? Desde produção, lona, estrutura, táxi, lanchonete, restaurante, hotéis. Então, isso é muito importante, a realização de eventos, para o desenvolvimento da cidade, dos empregos, do trabalho, da renda. Né? Olha só que interessante, o JUBs foi algo nesse sentido. Né? Eu falei para o presidente da Confederação Brasileira Universitária, eu falei assim, olha, se você trouxer o JUBs para cá, isso foi em 2022, a gente consegue, junto ao GDF, né, junto a alguns parceiros, um torno aí de uns 4 milhões para aportar no evento. Mas em contrapartida, tudo que você tem que vai jogar, você também coloca. Então, como eles recebem recursos federais, né, então ele aportou 12 milhões aqui em Brasília. Então, somado aos 5 que nós colocamos, chegou a 17. Você vê. Dinheiro para a cidade. E fica na cidade os 5 milhões, né? Então, tipo assim, na verdade, foi um chamariz, né? Eu dei 5, mas ganhei 12 para a cidade. No fundo, os 17 acabaram. E quem ganhou? Aqui. A população, os empresários, os trabalhadores liberais, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, o esporte tem essa magia e a gente está tentando usar da melhor forma possível. O Parque da Cidade está sob a nossa gestão. Estamos fazendo ali várias reformas. Acho que uma das grandes realizações que a gente vai fazer é construir ali um parque inclusivo. Não sei se você já esteve lá no Paraná, em Curitiba. Lá tem um parque que eles fizeram, né? Pegaram uma área e colocaram brinquedos inclusivos. Eu não conheço, e colocou uma pessoa para poder ser a monitora, né? Para que as pessoas com deficiência possam ter um ambiente. Porque aqui no Parque da Cidade, quando você vai ali, tem o foguetinho, tem ali o castelinho, né? Que muitos eu não, porque eu não cresci aqui. Eu brinquei naquele foguetinho. Mas o foguetinho é algo assim nacional, né? Eu brinquei no foguetinho lá de Santo André. E então, mas muitas das vezes ele não foi preparado naquela época para ser inclusivo, né? Então a gente acha que falta. Então nós vamos separar uma área no Parque da Cidade e os brinquedos totalmente inclusivos, pensando nas pessoas que têm deficiência, para que elas também possam, sabe, de um dia de amanhã, elas terem como referência, né? Porque olha só, eu vejo, Fábio, hoje, os nossos jovens, né, aqueles que têm filho, eu não tenho filho, mas eu tenho amigos que têm, a gente vê os seus filhos crescendo sem uma referência do passado. Hoje, você vai, brinquei no foguetinho. Brinquei no castelinho. Joguei aquela bolinha de gude. Referência, né? Eu tirei a capa do dedão jogando na rua, dei um chute, aí voltou sangrando. Quantas vezes eu voltava com, né? E outras atividades que a gente... Eu lembro que na escola, o meu professor de educação física, ele fazia uma atividade de exercício com tabuada, né? Ele jogava a bola assim e falava 2 vezes 2. Aí você tinha pensar na resposta e correr. Senão você era eliminado. Então, tinha algumas coisas. Tanto é que a gente era muito bom. Eu era muito bom
entabuada, né? Então, assim, eu sabia rapidinho, tal. Hoje não, hoje tudo é diferente. Hoje a calculadora, você faz uma conta para a pessoa, peraí, pega a calculadora no telefone. Conta básica. Pá, né? Parece que a criança, né? A mãe, ela concebe ali a criança e parece que já entregamos para ela um tablet, né? Agora, Júlio... Tá crescendo diferente, né? Isso é tão importante que dentro do Brasília Capital Fitness, já há 3 anos, a gente tem uma área de jogos antigos. Então tem uma área de bet, de amarelinha, de um monte dessas brincadeiras que as crianças nem hoje em dia ela não sabem nem o que é. Então quando ela vai no nosso evento e ela vê, o que é isso aqui? Amarelinha, peraí, como é que é? Ela não conhece. Eu fui, a gente veio aí de um mês de festas juninas nas escolas, né? E teve uma muito interessante. Eu fui lá no Gama, e é o ensino médio lá, e aí eles fizeram, né, voltar ao tempo, aí com objetos do passado. Cara, eu me diverti, né, porque foi passando um filme na minha cabeça. Aí, disco de vinil, né, a vitrola, né, algumas coisas, né, o telefone antigo, máquina, tô vendo uma ali agora, né, datilografia, né, que muitas coisas... As crianças de hoje não vão viver isso, né? Não, e o ruim, né? A gente que é mais velhinho, né, Júlio? A gente vê a diferença de que a gente brincava na rua, a gente andava de bicicleta, a gente andava no meio do mato. E hoje os meninos estão no videogame, estão na frente da televisão, ou seja, é preciso, né, um estímulo também governamental, através da secretaria. E acaba não praticando atividade física. Não pratica, ou seja, aí já começa a obesidade infantil, ou seja, uma série de problemas. Então, realmente está de parabéns a esse trabalho aí frente à secretaria. Conta com a gente também, né, para a gente acessar outras academias aí. Hoje Brasília tem 1.600 academias, então conta com essas empresas que a gente vai te ajudar nisso. E a gente está feliz, né, que o Brasília Capital, né, que vai acontecer esse ano lá no Parque da Cidade. Vamos voltar para o parque, pro pavilhão. Voltando para o pavilhão. Você já me deu a notícia de que haverá uma área ali totalmente esportiva, né? Porque além das pessoas irem lá para as palestras, para conhecer os novos produtos, também vai ter uma área ali, né? 14 áreas, na verdade. 14 áreas. Crossfit, vai ter fisiculturismo, powerlifting, calistenia, polidense, são 14 áreas. Então, além de você visitar a feira, fazer os cursos, as palestras gratuitas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, você pode praticar atividade física também. Olha só que legal, né? Então, eu fiquei muito feliz, né, em parceria com a Secretaria de Esporte. Acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Tentar ofertar, né, para a nossa população, né, coisas boas como Brasília Capital, na sua 28ª edição. Parabéns, você também. Obrigado. Ser empresário hoje no país não é fácil. Não. Ainda mais nessa área que na pandemia foi uma área bem abalada, né? Eu tenho um histórico, né, em relação a isso, que como deputado federal eu pude atuar, né, porque a gente conseguiu logo, respeitando tudo aquilo que a medicina, né, os órgãos de controle falavam, a gente conseguiu abrir um pouquinho antes, mas mesmo assim demorou. Mas essa é uma história interessante da gente contar aqui rapidinho, Júlio, que é o seguinte. Então, as academias fecharam no Brasil todo, né? Alguns estados, como Santa Catarina, ficou fechado 1 mês. O governador lá entendeu que as academias eram saúde. No resto do país, não. E Brasília foi essa guerra. Abre, fecha. Então, o deputado Júlio foi um dos que nós procuramos, né, através do sindicato, do CREF e da nossa associação, de sensibilizar o governador de que a gente era saúde, a gente ia fazer a parte da solução e não do problema. E acabou dando certo, né? No segundo lockdown, as academias ficaram fechadas 1 semana, muito em ajuda de vários parlamentares e principalmente a sua. E, Júlio, isso, né, que você nos ajudou, o mercado, serviu de referência para outros estados abrirem as suas academias, porque o governador daqui tinha aberto. Então, obrigado por isso. Foi. E claro que vocês nos ajudaram muito, nos dando o subsídio, né? Para que a gente pudesse comprovar defender que a gente aberta do que deixando fechada, né? E graças a Deus,
conseguimos abrir. Na verdade, é um setor que até hoje ainda está colhendo os frutos, né, dessa pandemia, ainda Sim. não voltou Não. na sua capacidade plena, né? É. Então ainda a gente percebe isso. Mas assim, Estamos no caminho. tá no caminho, Estamos né? no caminho. Mais uns meses a gente vai recuperar 100% aí, ainda vai ir para 200. Botar mais gente para malhar. Hoje, Até porque Júlio, somos brasileiros e o brasileiro não não desiste nunca. Mas, Júlio, um dado para você. Em torno de 5% da população brasileira pratica atividades físicas em academias. 5% da população brasileira está matriculada numa academia hoje no Brasil. Nos Estados Unidos, esses números chegam a 18%, 20%. Então, o que mostra que a gente tem muito para crescer ainda. E vamos lá para o nosso outro assunto, que é políticas públicas federais, né? Projetos de lei. Eu sei que você já fez vários, queria que você comentasse eles aqui, que incentivam a população brasileira a praticar atividade física. Olha, eu queria só aproveitar aqui esse momento que a gente está tendo, falando de projetos. Tinha um que eu queria deixar aqui registrado, que é uma grande conquista, que ainda, como deputado distrital, eu criei a lei de incentivo ao esporte. E foi bem no último ano, né, 2018, que a gente conseguiu aprovar ali, né, no convencimento. E, graças a Deus, foi sancionada, só que faltava a famosa regulamentação. E agora, quando eu voltei à Secretaria de Esporte, aqui em 2023, a gente começou a trabalhar nisso. E para minha surpresa e felicidade, há 2 semanas atrás, a Celina, ela regulamentou. Que legal. Cara, isso vai ser muito bom, porque a Secretaria de Esporte ela vai ter condições de receber vários projetos, seja de atleta ou seja de uma entidade que realiza uma atividade física, esportiva, e ela vai ter condições de pegar ali, tipo, uma autorização para ela poder chegar em várias empresas e falar, olha, se você me ajudar, você pode abater tanto do seu ICMS ou como tanto do seu ISS. Que legal. E então a gente vai ter agora um número, que hoje já existe a lei da cultura, incentivo à cultura, Sim. E agora vai ter do esporte. Então isso daí vai ser um ganho, porque sensacional. Muita gente vive já disso. Saiu de Brasília, foram para outros estados que tinham condições de ajudar. Tinham leis como essa. E tinham leis como essa. Hoje nós temos a nível nacional a do imposto de renda, né, nacional, mas deixa eu te falar, a gente quer aqui de Brasília, né, na verdade todos os estados, geralmente você tem uma arrecadação maior no ICMS ou no ISS. Então temos muitas empresas aqui que recolhem muito de prestação de serviço, né? Então vai poder ajudar. E né? não podia, com a lei agora, com a regulamentação. E aí vai estar lá o nome da empresa, vai divulgar tudo. Então a gente vai salvar aí muita gente. Muito atleta, né? Então, que bacana. Parabéns. Acho que isso é muito importante, né? Então estou muito feliz, né? Em questão disso. De ter aprovado a regulamentação. De ter aprovado, está aí funcionando. Um projeto de lei também que está aí bombando é o Compete Brasília, que oferta passagens aéreas para os atletas. Nós tivemos só nesse primeiro semestre aqui quase 2.500 atletas beneficiados, que a gente deu ou a passagem aérea ou a passagem terrestre, né? E puderam competir. Pois é, Júlio, só para lembrar, né? Quem vive de ser atleta também tem uma vida duríssima, né, cara? Ele precisa de patrocínio e não tem, ele precisa de uma passagem. Ele tá no ponto de ganhar uma medalha, mas não tem passagem para ir competir em outro estado. Não, você vê, a gente está se aproximando do ano que vem das Olimpíadas. Mas a gente fala assim, poxa, as Olimpíadas, quem é que vai representar o Brasil? Aquele que poderá ser um representante, ele precisa primeiro alcançar os índices. E para ele alcançar os índices, ele precisa ir nas competições. Então nós estamos vivendo agora aqui um ciclo olímpico em que as pessoas precisam estar nos eventos para tentar buscar o ciclo índice. Similar como aconteceu com o Caio Sena, né? O Caio Sena, graças às passagens que a Secretaria de Esporte dá, graças ao meu projeto, né, minha lei, proporcionou ele conseguir o índice e novamente em 2024
vai estar lá na França representando Brasília. E, Júlio, é exatamente por isso que o governador pediu para você voltar à frente da secretaria. Porque você tem essa bagagem, esse conhecimento, você tem essa vivência, né? E pode realizar projetos como esse aí. Parabéns. E na Câmara Federal, né, eu atuei muito lá na Pois comissão eu do queria esporte, saber né? disso agora. No federal, eu sei que você fez muita coisa no primeiro mandato, né? Agora você está no segundo mandato de federal. Fala alguns projetos que você realizou lá. A gente sabe, o Fábio, que a maioria dos projetos nós acabamos aperfeiçoando eles quando vem do executivo. Um projeto de um parlamentar é totalmente diferente, o federal do distrital. O distrital eu aprovei aqui num mandato uns 50 projetos, né? Então é muito rápido a aprovação. O projeto na Câmara Federal ele demora de 3 a 5 anos para que você possa aprovar. Então nós temos lá, né, Bolsa Atleta, que a gente está querendo dar. Você vê o caso lá da Raíssa, né, que com 13 anos ganhou medalha olímpica no skate, né? Só que ela não recebe Bolsa Atleta porque a idade dela não é permitida. Então a gente está com um projeto para a gente tentar mudar a idade. Então está bem encaminhado. Mas né? leva anos. Mas leva anos para a gente poder conseguir. Nós ajudamos, né, no incentivo ao esporte. Na época da pandemia nós conseguimos aprovar ali o incentivo ao esporte. Nós mudamos agora a lei geral do esporte, a gente aperfeiçoou ela, porque antigamente era a Lei Pelé, né? Ela foi feita para aquele momento, nós precisávamos fazer agora. Agora, algumas leis eu já aprovei, né? Por exemplo, tem uma lei lá nossa que aumentou a pena para os agressores, né, da mulher, né? As mulheres vítimas de agressão, os agressores, nós conseguimos aumentar a pena. Então, um projeto meu que foi aprovado Legal. E sancionado, né? Então, nós temos muitos projetos que estão na forma e a gente quer, nesses próximos 4 anos, a gente tentar aprovar. Agora, de uma maneira geral, agora foi feita uma medida provisória liberando os jogos de azar no país. Eu brinco o seguinte: se fosse bom, não era jogos de azar, né? Era jogo de sorte, né? Seria jogo de sorte, né? Mas isso é uma tendência que está acontecendo no mundo todo. Existem coisas que... e aí a gente precisa entender, né? Quando existe algo que é uma tendência, dificilmente não passará. Agora, o que nós devemos fazer através das nossas emendas, através da defesa, criar também ambientes, né? Que isso também não vem... né? Proteções. Ah, tudo bem. A gente sabe que muita gente vai acabar se viciando. Então, peraí. Queimando o dinheiro da família. Queimando o dinheiro da família. Indo pra miséria. Indo pra miséria. Então tá. Que é um vício, né? O que o Estado vai dar a essas pessoas, né? Quais vai ter recurso, né, dessa loteria para um fundo, para que possa pessoas tratar, porque também não adianta só liberar e a gente não ter esse cuidado. Então, veja a importância de ter um parlamentar que a gente possa estar ali acompanhando e defendendo esses temas tão importantes, né? Então, acho que deixar muito claro isso. Conseguimos passar agora no primeiro semestre a reforma tributária. Está nos preocupando muito essa reforma tributária, o segmento de academias, né? Preocupa, né? Mas é uma reforma que ela precisava fazer, porque há quanto tempo você ouve falar que vai ter uma reforma, né? Agora a gente precisa estar ali atento para tentar tirar... O que põe, o que tira. Que põe, o que tira. Agora vai para o Senado, provavelmente vai ter alterações lá. A nossa esperança é que o Senado não... aí volte para cá para a gente novamente tentar... alterar e aí tentar tirar... ela aumenta demais o imposto para as academias. As academias já estão arrochadas, saindo da pandemia, as margens de lucro com essa invasão, né, das low costs, a margem caiu demais. Então é uma preocupação e a gente está trabalhando lá para sensibilizar os senadores para pelo menos botar as academias no segmento de saúde, porque aí já resolve. E de saúde, né? Porque o que ajuda... né, as pessoas nessa área. Então, assim, a nossa ideia também é trabalhar, a gente está conversando com os nossos senadores, né, para que eles tenham um olhar muito atento a isso, para a gente poder realmente tirar, né, essa diferença. E, independente do que acontecer lá, vai voltar para a Câmara.
E aí, com uma atuação muito mais efetiva, a gente conseguir fazer essa alteração, porque nós precisamos dar fôlego, não tirar o fôlego. Não, e lembrando, né, Júlio, só para quem não tem esse dado, eu estava vendo as reportagens, hoje o segmento de serviço, ele emprega muito mais do que o segmento da indústria, né? Então está desonerando a indústria e vai onerar mais a área de serviço, ou seja, vai desempregar a área que mais emprega. Né? Vai gerar desemprego na área que mais emprega no Brasil, que é a área de serviço. Então essa é uma preocupação, mas aí a gente vai te ajudar lá a convencer, por favor, nos outros dê parlamentares o subsídio para que a gente possa tratar esse tema aí com muita responsabilidade. Legal. E outra coisa importante que você falou, Júlio, a gente aprendeu isso, né, ao longo do caminho. Hoje eu tenho quase 30 anos de segmento de fitness. Montei minha primeira academia em 1994, né? E eu vejo a importância da gente ter acesso a parlamentares como você, né? Poder conversar, poder explicar, né, quais são os benefícios ou os malefícios de alguma lei, porque lei tem todo dia, né? O projeto de lei tem todo dia. Uma prejudica, a outra ajuda. E uma das coisas que eu gostaria de parabenizar você é que você nem sempre concorda, né, com todo mundo, mas você recebe todo mundo, você escuta todo mundo e você fala, olha, nesse ponto aqui eu consigo ajudar por causa disso e disso. Nesse ponto aqui eu não consigo ajudar porque eu concordo nisso. Então, isso eu acho muito importante. Quem está nos escutando, você é do país inteiro, cara, converse com o deputado lá da Bahia, converse com o deputado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ou seja, essa interface, essa troca, essa conversa com parlamentares, muitas vezes você entende algo que você não está entendendo e você também consegue explicar e explanar algo que o parlamentar também desconhecia. Né? E eu acho interessante que todos, né, parlamentares deveriam tratar a política da forma como eu vejo. Né? O não, ele também é uma resposta. Né? E eu preocupo muito com isso, né? Semana passada teve uma pessoa que precisava falar comigo, eu atendi, e ela fez um pedido que eu falei para ela assim, olha, isso daqui é impossível. E por conta disso e daquilo outro, mostrei, né, que realmente era inviável aquilo que ele estava imaginando e tal. Muitas vezes as pessoas não gostam, mas eu acho que a verdade ela tem que prevalecer, né? Então, na verdade, para mim, poderia muito ser mais fácil. Não, vou resolver, vou ver, e vai embora. E nunca faz nada. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, comigo, vocês sempre terão, né, a seriedade e a honestidade. O que dá, o que não dá, não dá. E vai ser dito. Não tenha dúvida que eu vou lutar, entendeu? A gente sempre quer transformar um não em sim. Agora, também tem coisas que são impossíveis, né? Então, eu acho que o parlamentar, a maioria deveria ser dessa maneira, né? Mas a gente vê muita gente aí, por isso que você tem pessoas aí que você fala, pô, fulano, poxa, estou decepcionado com A, com B, né? Porque realmente as pessoas levam assim, vou ver, acho que vai dar. Aí virou a escola, já era, né? Ô, Júlio, você sabe disso, na última eleição, o Brasília Capital Fitness foi uma semana antes da eleição, né? Gente que nunca me viu na vida bateu lá no evento, Fábio, se eu for eleito, conta comigo e tal. Então, como eu já estou carimbado, né, eu já sei realmente aquelas pessoas que a gente pode confiar. E você é um desses parlamentares que a gente tem acompanhado, que tem nos recebido, às vezes a gente leva um problemaço para você, né, do mercado de academias, do mercado de fitness, e você batalha sempre, e muitas vezes fala, isso aqui eu não vou fazer porque eu não consigo, porque não dá, porque é impossível. Então, é isso que eu acho muito bacana. Parabéns, viu, pela postura, Júlio. Acho que é isso, acho que a gente tem que ter essa transparência com todas as pessoas, né? E é isso que eu tenho caminhado nesse longo aí, ao longo, né, desses 12 anos que eu estou aqui em Brasília, sempre trabalhando dessa forma. Acho que eu estou no caminho certo, porque tem dado certo. Pois é, e o número de votos não para de crescer. Júlio, antes, a gente já está encaminhando aqui para o nosso final de bate-papo, mas o que eu queria saber de você? O futuro do Brasil e o futuro do GDF aqui, do Distrito Federal. Como é que você enxerga? O que você está vendo? Olha, a nível do Brasil, a gente está vendo que ainda o Brasil ainda não tá assim, na verdade a gente está colhendo ainda os resultados daquilo que foi plantado
ao longo dos últimos 4 anos. A gente tem que ser muito, muito coerente em relação a isso. Agora, o futuro, na verdade, começa agora, nesse segundo semestre, para a gente poder identificar a política que está sendo implementada, se ela vai dar resultado ou não, né? Então, a gente precisa realmente ver isso. Eu sou brasileiro, né? Eu sempre quero ver o meu país crescendo, meu país desenvolvendo. Inclusive, essa é a posição do nosso Partido Republicanos, que definiu que nesse modelo que está aí agora, nós estaríamos sendo imparciais, nós estamos na independência. Por que na independência? Porque nós estamos preocupados em ver o país crescendo, né? E o que vocês acharem que for bom para o país, estamos juntos. A gente estamos juntos. O que achar que não é... Diferente do que aconteceu no ano passado. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí eu falo muito do PT em relação a isso, que a redução do ICMS na gasolina, do combustível, era importante acontecer no nosso país. O marco, né? O marco, né? Porque tanto de benefício que trouxe. E o outro chegou a 8, 9, 10 reais o litro, né, de gasolina. E aí, na época, o antigo presidente ele fez uma medida provisória abaixando o ICMS e precisava ser ratificado na Câmara e no Senado. Todos do PT, porque são oposição, contrariando muitas das vezes aquilo que eles disseram que ajudaria a população, votaram contra, porque votaram contra o governo, não votaram contra, né, o projeto. Né? Na verdade, eles votaram contra o governo. Mas o projeto era bom para o país. Mas mesmo assim votou. Nós, do Republicano, não pensamos assim. A gente não olha para o governo que está aí de plantão. Porque, na verdade, todo povo, governo, né, é de plantão. Está de plantão durante 4 anos. Né? A gente primeiro vê, o projeto é bom ou ruim para a população. Se for bom, então o Republicanos ele vai apoiar. Agora, se o projeto for ruim, não tenha dúvida alguma que a gente será contra, porque a gente quer ver o melhor do país. O GDF, na gestão do Ibanez, é indiscutível que nesses 4 anos que passaram, no primeiro mandato dele, foi muito bom, porque ele teve aí a pandemia, que tentou atrapalhar, mas mesmo assim ele tocou muitas obras, a economia não deixou de andar, e a gente viu... Né, segurou a peteca. Segurou, deu vários reajustes, até aquela última parcela que o Agnello prometeu lá atrás, o governo petista aqui prometeu e nunca chegou a concretizar, ele resolveu esse problema, chamou muita gente para trabalhar, os concursados. Então a economia... Ele é focado na solução, né? Ele é focado... Não, e ele diz a verdade, olha só, né, a gente... O empresário, a gente só não pode atrapalhar, deixa eles trabalharem, produzir, gerar emprego. Porque gera emprego, né? E gerando emprego, a cadeia tá. Então, assim, foi muito bem nesses 4 anos, tanto é que foi reeleito já no primeiro turno, né? Uma das poucas capitais que isso ocorreu, mostrando trabalho. Ele é um cara visionário, né? Um cara assim. Que pensa grande, né? Ele não vê essas coisas assim, fica aí preocupado com a coisa pequena, ele dá liberdade para o seu secretário, mas quer resultado. Acho que é isso. O bom gestor é aquele que ele sabe cobrar na hora certa, né? Sabe, né, se posicionar e ao mesmo tempo dar liberdade para a sua equipe trabalhar. Então, o governador Ibanez tem feito isso. Onde eu tenho andado aqui em Brasília, você vê, né? O que aconteceu com ele, né? Essa questão absurda de ser afastado, né? Que a gente viu, mas quando voltou, pouquinho tempo, fez uma pesquisa, mesmo ele afastado, o número de aceitação dele é muito alto, né? Já deu 64%. Acho que a população viu que ele não tinha nada com isso. E a população viu que ele está trabalhando, né? Brasília, ela está num outro patamar. Então, assim, eu estou muito confiante que Brasília, principalmente, já decolou, né? Então a gente já está colhendo os frutos de tudo isso aí que a gente está vendo. Júlio, aquela questão lá
que tinha um projeto aí também, eu acho que de alguém do PT, que é cortar o fundo constitucional. Aquilo está resolvido? Não, aquilo, na verdade, veio na questão aí do arcabouço fiscal, né? E aí foi feito pelo relator, né, Cláudio Cajado, que na hora do relatório ele acabou retirando o fundo Está resolvido, então, não corremos mais risco. Não, desculpa, retificando aqui, na verdade ele incluiu no arcabouço fiscal a retirada do fundo constitucional. Foi votado na Câmara e nós perdemos. Aí foi para o Senado, aí num trabalho, né, capitaneado pelo governador Ibanez, ele e mais nós, deputados, nos unimos, os ex-governadores, e a gente conseguiu convencer o Senado a retirar. Então o Senado retirou. Tá. Então o que acontece? Como houve mudança no Senado, agora volta para a Câmara. Então, agora temporariamente estamos seguros. Temporariamente está tranquilo, mas nós estamos trabalhando com o Cláudio Cajado, conversando com o presidente Lira, entendeu? Que será um grande prejuízo para Brasília se arrancar o fundo constitucional aqui de Brasília. São gente, quantos bi por ano? É muito bi, hein? Pois é, vai impactar na segurança, na educação. E assim, é triste porque você vê que, principalmente o deputado Cláudio Cajado, que já é um deputado antigo, né, sabe, eles moram aqui, né, eles vivem mais tempo aqui, e o que a segurança pública, né, tem feito, né, o guardião, aqui das embaixadas, dos ministérios, etc, etc. Então a gente não, acho que não poderíamos deixar isso acontecer. As pessoas falam, né? Ah, não, mas é porque é muito dinheiro, né? Então leva a capital federal para o seu estado, né? Mas ninguém quer levar. Ninguém quer, né? Ninguém quer levar, né? Então, já que está aqui, e não foi nós que pedimos, nós precisamos entender que da sede nacional, né? E aqui não tem indústrias, como tem São Paulo, em São Paulo, Rio. A gente aqui vive mais do comércio e do serviço público, na verdade. Então, assim, é uma condição. Na verdade, Brasília foi projetada, né, para receber a capital federal. Então, acho que a gente tem que entender o histórico e a gente está trabalhando com muito afinco para que não volte para o relatório, né? Então, essa é a. Mas também há uma sinalização do presidente, até porque aí é um tema que faz com que todos nós trabalhemos nisso. Há um compromisso também que, se porventura acontecer qualquer coisa, ele vete lá na hora de sancionar essa questão do arcabouço. Então, assim, a gente está muito atento a isso. Legal. Júlio, o que a gente não falou que você gostaria de falar para a nossa audiência aí? Olha só, a única coisa que eu queria deixar aqui registrada é que as pessoas me perguntam: e aí, deputado, qual os próximos caminhos, né, que você vai pleitear lá em 2026, né? Então, assim, eu tenho falado para todo mundo que estou trabalhando para reeleição, né, deputado federal. Hoje o foco é esse. Reeleição, mas ainda é muito cedo, né? Só na hora que as pessoas vêm me indagar, né? Meu trabalho é trabalhar mesmo, assim como foi do outro, trabalhar, e lá na frente, se o partido entender, eu quero continuar sendo federal, e esse é o caminho, até porque a gente precisa fazer muito ainda por Brasília. Do resto, acho que a gente já falou quase tudo, né? E eu quero me colocar à disposição, agradecer essa oportunidade de poder aqui contar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, dizer que eu sou povo do povo, né? Sou de uma cidade simples, meu pai simples, e nós estamos aqui por uma missão e queremos, enquanto Deus permitir, né? Porque tudo é no momento, né? Não é para sempre, né? Acho que muitos políticos se dão mal porque acham que o poder é eterno, né? E não é isso. Eu acho que a gente tem que viver o momento e estamos prontos aí para poder servir a população. Então, todas as vezes que você chamar, conte conosco. E lá na abertura do BCF nós estaremos juntos lá, cortando a fita. Misturado, né? Mais uma, né? Que eu vou cortar a fita. Mais uma aí, levando toda a cadeia produtiva do fitness
nutrição, fisioterapia e toda a vasta cadeia produtiva gigante em Brasília. E para encerrar, Júlio, eu queria só também comentar, que você comentasse o seguinte: eu acompanho o Júlio há muito tempo, vi ele entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair de academia, igual todos nós, né? E ultimamente eu tenho visto você entrar e você não está saindo, ou seja, você está malhando firme, forte há quanto tempo? Desde janeiro, né? Desde janeiro eu fiz uma cirurgia em outubro, né? E aí a minha recuperação terminou em dezembro. E aí uma das orientações que o médico me deu, eu falei, tem que fazer exercício físico. E aí desde janeiro eu comecei a realizar. Se conscientizou. Pronto, né? E aí eu não tenho parado de realizar. Eu falo que durante a semana tem 7 dias, né? Eu particularmente tenho conseguido fazer 6 dias da semana, eu tenho conseguido fazer a minha atividade. O único dia que não dá mesmo é domingo, né? Porque aí domingo... Até bem dizem que também tem que ter um dia de descanso também, né? Tem. Mas assim, religiosamente, todos os dias, tenho acordado 6:30 da manhã, sem relógio, né? Porque já virou hábito, né? E aí o gostoso, Fábio, e acho que é isso que tem que ficar claro, eu não estou indo obrigado, né? Eu, na verdade, eu levanto, né? Você mudou aqui, né? A cabeça mudou, né? Então eu acordo e falo, meu Deus, já está na hora, eu vou. E vou com alegria, né? Vou com alegria, faço minha atividade. Eu sei que talvez para muitos vão dizer que é muito, outros vão dizer que é pouco, mas nesses 6 meses que eu tô, já perdi 15 quilos, né? Então, e eu tô fazendo as coisas também com muita cautela, né? Nada muito assim, tem que emagrecer assim. E eu tô conseguindo. Então agora, até porque agora o emagrecimento fica mais difícil, né? Tem um momento que é rápido. Mais perde. Mas também adquiri muita massa muscular, né? Então... E, Júlio, eu quis perguntar aqui exatamente porque você não é diferente de ninguém do povo. E todas as pessoas do Brasil, do mundo, têm essa dificuldade. Entra na academia, sai da academia. E você hoje, para mim, é um case, porque igualzinho todo mundo, entra, fica 2, 3 meses, sai, fica um ano fora, entra, fica 2 meses. Então, e agora você está conseguindo vencer essa barreira do entra e sai. Então, você está sendo um exemplo para muitas pessoas. Muitas pessoas já comentaram que, agora o Júlio foi, hein? Agora o Júlio está perdendo. Então, 15 quilos já desde janeiro. Desde janeiro. E o legal é que, assim, eu tenho feito os meus exames a cada 45 dias, né? Porque é importante eu monitorar, né? E cada exame é uma motivação, né? Porque você pega lá assim, meu Deus, a glicemia melhorou o triglicerídeo, abaixou, entendeu? Principalmente eu estava num caminho, né, pré-diabético, né? Porque mostra lá que acima de chegando a 128, você já, né? Então, entre 100 a 100 e... Acima de 100 já é risco. Já é risco, né? E eu já consegui abaixar, né? Já tô abaixo de 100, né? Eu falei, meu Deus, eu tava com 120. E o legal, Júlio, é isso. Não existe remédio que substitua a prática de atividade física. Então, você que está acima do peso, não adianta tomar remédio. Você vai ter que tomar os remedinhos lá para pressão e tal, mas atividade física é o melhor remédio que você pode fazer. Está aqui a prova viva. Outra coisa que eu percebi que aconteceu comigo. Isso ano passado, né? Muita dor de cabeça, né? E aí era batata. Eu ia lá, aferia a pressão, tava alta, né? Então, mas por quê? E você mexeu na alimentação também? Mexi. Tô comendo mais nos horários certos, né? Tirando carboidrato. Tirando, né? Salada. Entrando suco, na salada. Hoje eu vi que você almoçou com suco. Água também, tô tomando. Deixa eu te falar, eu não bebi água. O bom é que assim, ó, como você vai fazer o exercício de manhã, você faz o aeróbico, né? Já dá sede. Aí eu já tomo quase 2 litros de água assim pela manhã, né? Isso é muito bom. Parece que não, mas isso ajuda, porque Sim. a gente tem o hábito, ainda mais aqui em Brasília, que é muito seco, né? De beber pouca água. Beber pouca água, né? E assim, então eu já mato assim 50%, né, durante pela manhã. Então assim, muita coisa mudou. E aí, para falar, já não tenho mais dor de cabeça, a pressão já estabilizou. Mobilidade deve estar melhor. Até para fazer as embaixadinhas deve estar melhor. Pois é. Eu já estou pronto aí para qualquer atividade física, entendeu? É isso, né? Então, assim, eu falo para as pessoas que é importante, sim, né? Eu não dava tanto valor, mas agora eu coloquei no meu currículo e eu não quero deixar, porque isso está me dando mais energia
para o dia a dia. Deve ter Tô mais melhorado o disposto. sono também. Não, olha só, eu deitava, ia dormir lá 1h30 da manhã e acordava 6, 7 horas, assim, mas dormia mal. Por conta do exercício, né, que a gente faz, você chega cansado, né? Mas cansado não No bom mentalmente, sentido. né? O cansado, né? O corpo, né? E aí eu 11h30, meia-noite já tô Apagado. dormindo, passa no outro dia. Mas é legal, porque você tem realmente um sono de qualidade, né? Antigamente meu sono não era de qualidade, hoje é de qualidade e eu atribuo isso a E olha que legal que você físico, falou. Então você introduziu atividade física, né? Diária agora. Aí melhorou a alimentação, melhorou a água, melhorou o sono, melhorou a disposição. Uma coisa puxa a outra, né? Então, parabéns, você é um exemplo aí para toda a sociedade também. E ó, eu quero voltar depois e falar, cheguei aos 20 quilos aqui. Do BCF, daqui a 2 meses. É isso, né? Até porque eu quero correr a corrida de Reis. Ah, esqueci de falar. Nós estamos aí com 4 anos, né, sem ter corrida de Reis. É mesmo. E a corrida de Reis era... Janeiro, né? Era janeiro, era o primeiro evento esportivo que abria o calendário de corridas aqui em Brasil. Eu lembro que em 2014, quando eu era secretário ainda, na primeira vez, a gente deu 20 mil pessoas. Eu lembro. E eu fiz uma mudança simples, mas que deu um resultado gigantesco. Porque o Reis é dia 6 de janeiro. Só que dia 6 de janeiro ninguém ia, né? Ninguém corria. Para poucas pessoas. Tava 2 mil pessoas. Todo mundo viajando. O pessoal ainda não voltou. E eu falei, vamos fazer no último sábado do mês de janeiro, que tá dentro do mês de janeiro. E aí as pessoas já voltaram a treinar. Cara, sucesso. Então, no ano que vem, no último sábado de janeiro, nós vamos realizar um sábado antes a corrida de Reis Mirim e no último sábado a corrida de Reis. E a gente quer colocar aí umas 12, 13 mil pessoas correndo ali na esplanada. Pode contar com a gente e com as academias, nós vamos te ajudar nisso aí. Porque eu acho que a gente... A tradição, né? Tradição, né? Brasil não pode ficar de fora, né? Então, assim como existe a São Silvestre, né? Que todo mundo luta para ir, a gente também tem que trazer. Quero trazer uns quenianos para cá, entendeu? Entendeu? Até porque eu já acertei com o BRB vai patrocinar a premiação. Então, assim, a gente vai fazer uma coisa top aí. Legal. Júlio, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela tua disposição. Parabéns pelo trabalho realizado aí, tanto na Câmara quanto na Secretaria, e conta com a gente. Muito obrigado. Juntos, e um abraço aí a todas as pessoas que ficaram conosco até agora. Se você puder, siga a gente lá no meu Instagram. Fala de novo. Júlio César Ribeiro. E ali você vai acompanhar um pouquinho de tudo aquilo que a gente tem feito com muito amor e muita dedicação aqui a Brasília. Valeu. Segue porque o cara faz mesmo. E, meus amigos, muito obrigado pela audiência de hoje. Esse foi mais um podcast Viver de Academia, com mais conhecimento, com mais ensinamento para você ter uma vida melhor e mais saudável. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!